Nós queremos aqui já começar agradecendo você por estar aqui conosco, pedindo que você possa se inscrever aí. E se você gostou do vídeo, ao final, claro, dê um like, estará nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Então, a primeira pergunta que nos fizeram aqui, que um aluno nos fez há uns dias atrás, e selecionamos aqui para poder trazer a vocês. É uma questão que muita gente faz. Muitas pessoas fazem essa pergunta, e incluso muitos ateus usam isso para deixar muito crente sem resposta. Mas hoje nós vamos aqui trazer resposta à luz da Bíblia, tá bom? Então você que trouxe a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 16 e 17. E a pergunta que nos foi feita foi exatamente essa: se existia somente Adão, Eva, Caim e Abel, quando Caim matou Abel, quem era a mulher de Caim? Como surgiu a mulher de Caim? Porque nos versículos não mostra ela. Mas como que Caim, depois que saiu ali foi expulso, né, na verdade, daquele lugar, como que ele saiu dali e já conheceu a sua mulher? Então, da onde veio essa mulher se tinha somente Adão, Eva, Caim e Abel? Então aqui está a grande questão. Você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo 16 e 17. A Bíblia diz assim: então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Versículo 17. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do seu filho, Enoque. Então aqui está a grande questão. Se tinha Caim, Abel, Adão e Eva, ou seja, 4 personagens. A princípio Adão, segundo Eva, depois Caim, depois Abel. Como surge um novo personagem aqui, né, nessa história? Então a questão é, eles usam isso para tentar contradizer a palavra de Deus. Então quem foi a mulher de Caim? Então vamos lá. Você que está com a sua Bíblia, primeiro nós precisamos entender uma coisa. Que Deus, primeiro, fez Adão, depois fez Eva. Isso está claro, está na palavra de Deus. Agora, a grande questão do texto é entender como aconteceu isso. Então qual foi o mandamento de Deus? O primeiro mandamento de Deus foi em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver. Vai dizer: e Deus os abençoou, isso logo depois de criar o homem e a mulher. Ele diz: e Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado, sobre toda a terra, e todo animal que se move sobre a terra. E aqui, quando Deus diz a eles: frutificai-vos, multiplicai-vos, Ele está dizendo para povoar a terra. Então, como foi isso? Como que o homem povoou a terra? Aqui está a grande questão. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 1, abre comigo a sua Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz assim: e sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram muitas filhas, e não filhos, filhas. Então, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, depois que Deus dá a ordem, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Adão e Eva começam a ter filhos. Qual a prova disso? Aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 1, está falando uma narrativa sobre o passado. Se você ler, vai estar escrito assim, porque nós estamos no capítulo 6, mas vai estar falando de algo que aconteceu lá no capítulo 1. Está dizendo assim: sucedeu que quando os homens, o ser humano, começaram a multiplicar-se sobre a terra, lhes nasceram muitas filhas. Então aqui está a grande questão.
Porque quando você lê lá, e Adão conheceu a Eva e teve Caim, e logo a seu irmão Abel, né? Aí você vê que são só dois. Mas a questão é que quando eles começaram a multiplicar sobre a terra, nasceram muitas filhas. Então os primeiros filhos de Adão e Eva, segundo a palavra de Deus, foram muitas filhas, mulheres. Ela não tinha tido parto de homem. Mas somente aqui no capítulo 4 que a gente vai entender isso. Mas se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia aqui no capítulo 3, quando Deus está dando a sentença ao homem e à mulher e etc. Capítulo 3 de Gênesis, no versículo 16, a Bíblia vai dizer assim: E para a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor do teu parto, e em dor dará luz a filhos, homens. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Entre a sentença que Deus deu para o homem, para a mulher, para a serpente e para o diabo, vamos dizer assim, que Deus dá 4 sentenças aqui, depois que o homem peca, o ser humano peca. A sentença para a mulher foi a seguinte, é isso que eu quero que você atente os seus olhos. A sentença para a mulher foi: multiplicarei grandemente a dor do teu parto. Então, para quem entende um pouquinho de matemática, vai saber que não existe multiplicação do zero. Se multiplica através de um número e não de um zero. Então, Eva, como teve muitos partos de meninas, certo? Depois que eles pecaram, então a sentença para a mulher foi: Deus multiplicar a dor do parto. Isso significa que ela tinha partos antes, mas que era com menos dor. E agora a sentença pelo pecado que ela cometeu foi: eu vou multiplicar a dor do teu parto e darás luz a filhos. Então, em Gênesis capítulo 6, versículo 1, que é uma narrativa falando do passado, vai dizer que quando os homens começaram a multiplicar-se, tiveram muitas filhas, mulheres, meninas. Mas aqui, depois do pecado, quando recebe a sentença de Deus, a sentença da mulher é que Deus ia multiplicar a dor dos partos dela e ela começaria a dar luz a filhos. Agora vamos lá. Para entender isso aqui facilmente, qual foi a reação dela quando ela tem o primeiro filho homem? Vamos lá? Está escrito aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, tendo dado à luz a Caim, e disse: até que enfim alcancei do Senhor um varão. Então, imagina que depois dela ter muitas filhas, logo ela tem um parto agora depois do seu pecado, depois que ela comete o pecado, agora ela tem um parto. E é um parto de um menino, ou melhor, de 2. Aqui nós vamos ver. E quando ela tem o parto, ela diz assim: e concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: até que enfim, a expressão é essa, até que enfim alcancei do Senhor um varão. Por quê? Porque ela tinha tido muitas filhas, mulheres. E agora ela tem o primeiro filho homem, que se chama Caim, e o segundo filho se chama Abel. E note que o parto é um seguido do outro, porque a Bíblia diz: e tornou a dar à luz um filho, e seu irmão Abel. E assim fala: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Então é tão interessante que foi um parto seguido do outro. Caim e Abel eram irmãos gêmeos, porque foi um parto seguido do outro. E fala assim: e conheceu Adão a Eva, tendo dado à luz a Caim, disse: até que enfim alcancei do Senhor varão. Versículo 2: e tornou a dar à luz um filho, seu irmão Abel. Ou seja, Caim e Abel são filhos gêmeos do mesmo parto. Só que Caim era mais velho porque nasceu primeiro. Assim como no caso de Esaú e Jacó. E a maior prova disso também é que aqui mais na frente, quando diz: e tornou a conhecer Adão a Eva, ou seja, tornou a conhecer, então engravidou outra vez, porque conhecer aqui
no original da Bíblia, seria o ato sexual. Então, quando diz lá no versículo... Vamos ver aqui. Aqui no versículo de número... Versículo de número 25. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e deu o nome de Sete, assim por diante. Então é muito interessante que a Bíblia ela nos dá muitos detalhes, ricos detalhes dessas passagens. Então vamos resumir essa história aqui, para que você possa entender isso. Então, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, quando Adão e Eva começou a multiplicar-se depois da ordem de Deus, obedecendo a ordem direta de Deus, tiveram muitas filhas. Logo, depois de ter muitas filhas, eles cometem o pecado, né, de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus diz para não comer. Então aí, eles pecam. Então Deus dá uma sentença para cada um. E a sentença para a mulher foi que Deus multiplicaria a dor dos partos dela, e agora ela ia começar a dar luz a filhos, homens. Então, depois que ela recebe essa sentença, Adão tem relações com ela, e ela tem o primeiro filho, que chama Caim. E a expressão, na hora dela ter o filho, ela fala: até que enfim recebi do Senhor um varão. Então, daí está explicada a grande história. Por quê? Porque seguramente, provavelmente, a mulher de Caim seguramente era uma de suas irmãs. Aí você fala: mas irmão com irmão é pecado, segundo a Bíblia. Sim, mas isso depois da lei. Antes da lei não. Então, antes de Moisés não havia lei, havia princípios. E a palavra era obedecida diretamente de Deus. E o que Deus disse foi: crescei-vos e multiplicai-vos. Foi necessário isso no começo, mas depois Deus, com sua lei, ele diz aos homens que já não é mais necessário estar irmão com irmã e etc. Então a resposta é essa, que a Bíblia é muito clara em nos dizer: Deus multiplicou a dor do parto de Eva. Não se multiplica do zero. Isso significa que ela teve muitas filhas antes, e agora ela tem filhos homens. E aí está a resposta. A mulher de Caim era uma de suas irmãs, filha de Adão e Eva. Amém? Espero ter ajudado. Que Deus os abençoe, em o nome de Jesus.